Sejam bem-vindos, vão compartilhando com outras pessoas, dá tempo ainda. Tava fazendo as contas antes, essa é a 8ª live com alunos, entre mais ou menos um mês, o período. Hoje é a 8ª live com os alunos, fora as lives que eu fiz sozinha, mas com os alunos foram 8 lives. Essa é a nossa última, então, dessa série de lives com as convidadas, as alunas convidadas. Nós já falamos que a gente vai ter que encontrar outros assuntos para continuar essas séries, né? Talvez a gente venha falar da mesa, com quem tá utilizando, né? Vai utilizar a mesa, vai começar a ter os resultados, vai começar a ter as suas experiências com o uso da mesa. Talvez a gente volte para falar dela, não sei, mas a gente vai ter que encontrar assunto para vir continuar fazendo essas lives, né? Quem tá participando tá amando, quem tá assistindo desde o início tá acompanhando, tá amando. Então a gente vai ter que encontrar formas de continuar essas lives, concordam? O que vocês me dizem? Muito bem. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar então com a Fábio. A Fábio, ela é dentista e ela trabalha no consultório utilizando o Reiki. E a gente brinca, né, que eu queria uma dentista assim em Caxias. Dentistas de Caxias que estiverem me assistindo, por favor, se inspirem. Porque dentista é algo que para muitas pessoas, né, gera um certo desconforto. Não é algo muito legal de a gente visitar. Mas precisa, é necessário. E por que não aliar o Reiki, né? Se tornar uma visita mais agradável, mais leve, menos dolorosa. E eu vou deixar para ela contar um pouquinho como ela utiliza, como ela faz para aliar o trabalho dela de dentista com o Reiki. Assunto não falta, né, Tere? É verdade. Deixa eu achar ela aqui. Bem, quem está chegando, seja bem-vindo, vai compartilhando e convidando outras pessoas para estarem aqui também. Quem não viu as lives anteriores, aproveita para assistir. Oi, Fabi! Olá! Boa noite, tudo bem? Que bom. Tá falhando um pouquinho o teu áudio. Foi só para mim, será? Deu uma falhadinha aqui. Deixa eu ver, e agora? Melhorou. Melhor. Assim tá melhor. Muito bem. Tô vendo os dentes lá atrás, pelo jeito você tá no consultório. Sim! Que legal, muito bem. Então, como de costume, assim como foram as outras 7 lives, eu vou pedir que tu conte um pouquinho quem é a Fábio, quem era a Fábio antes do Reiki, quem se tornou a Fábio depois do Reiki, como foi o teu processo até chegar no Reiki. Sim. Então, eu conheci o Reiki em 2021, na pandemia. Eu já tinha ouvido falar antes, mas eu não sabia muito bem o que era. Eu sabia que era uma imposição de mãos, achava que era bem parecido com passe, falava, né, assim, não sabia muito bem. E na pandemia eu comecei a ver assim muitas lives falando sobre isso e eu me interessei. Falei, olha que legal, vamos fazer, né? Tinha muitos mestres que estavam oferecendo gratuitamente o nível 1, e aí eu fiz mais ou menos, até estava procurando aqui os certificados em junho de 21, dia 15 de junho, eu fiz um. Achei interessante, gostei assim de algumas coisas, mas eu não senti o chamado. Talvez pelo mestre, não sei, não me conectei com aquela energia. E passou mais um tempo, eu via um, via outro, e aí apareceu, uma tal de Elda, e eu falava assim, eu acho que eu gostei dessa aqui, vamos ver. Aí assisti, né, na época era até pelo YouTube que você fazia, e aí o nível 1 também era gratuito, eu falei, vamos fazer. Quando você fez a sintonização, eu não sei explicar o que eu senti, mas foi o chamado, posso dizer que foi o meu chamado. E nesse chamado eu me lembrei de um sonho que eu tinha quando acho que com uns 10 anos de idade, que eu sonhei com meu avô, que já era falecido e tal, e você mostrou aquele movimento do corte energético, né, do pênio oculto. Eu falei, gente, eu já vi isso, né, aí eu lembrei, eu falei, nossa, eu preciso fazer esse curso, né, na época, assim, até não estava muito bem financeiramente, porque a gente estava em pandemia, o consultório era só emergência.
Mas eu falei, não, eu tenho que dar um jeito de fazer. Quando você falou o preço, eu falei, não, eu vou fazer. E aí eu fui seguindo nos níveis, até chegar no mestrado, ainda pensei, eu não vou fazer, porque eu não vou dar aula. Mas aí, assim, né, fui assistindo mais as aulas, e eu falei, não, eu preciso fazer, eu preciso, né, ter mais essa sintonização. Porque cada sintonização a gente vai se sentindo diferente, né, o nível de energia aumenta. Então eu falei, não, eu vou fazer. E aí, novamente, eu falei, e agora, né? Assim, não estava de novo com dinheiro, eu falei, mas alguma coisa vai acontecer. Então, eu digo que uma das coisas que o Reiki aí já colocou em mim foi a confiança de que as coisas vão acontecer no momento necessário, né? No momento certo. E aí foi dito e feito. Um paciente que eu nem lembrava, que estava devendo dinheiro, ele me ligou e falou assim, eu estou passando aí para deixar seu dinheiro. E era a quantia exata do curso. Tanto que eu fiz no boleto. Fui correndo pagar, né? Me inscrevi, aí fiz a sintonização, tudo. Então, assim, minha história, né, inicialmente foi essa. Eu não comecei essa parte holística no Reiki, né? Eu já tinha feito curso de florais de Bach, eu já vinha trabalhando com espiritualidade por ser espírita, né? Embora não tenha nada a ver com o Reiki, isso é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas desenvolve a espiritualidade, né? Sim. E no Reiki eu achei assim diferente, né? Porque o passe você só deve aplicar no centro espírita, é uma outra coisa. E o Reiki você fazer a qualquer momento. Então, eu fiquei maravilhada com aquilo. Então, eu já comecei a pensar, nossa, eu podia fazer nos meus pacientes, quando a gente aprende, né, a técnica de fazer com os olhos. Aí, em alguns momentos, eu pensava assim, mas eu não vou poder desfocar o olhar, né, porque a gente tem uma técnica para fazer. Eu falei, vou estar atendendo, como é que eu vou desfocar tal? Mas aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo, né, fui colocando símbolos pelo consultório, fui vendo formas de ativar eles já quando eu acordo. Então, eu já intenciono para que isso se prolongue ao longo do dia, na hora que eu venho trabalhar. Então, foi assim, mais ou menos, a minha história no Reiki. Foi desenvolvendo o teu método de utilizar o Reiki dentro da tua rotina. Isso, E aí eu fui assim, vendo, como que eu posso usar? Quando o paciente tem dor. Recentemente, até você comentou, né, nas aulas que a gente tem de mentoria, de medicamentos. Eu falei, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Posso aplicar no anestésico, eu posso aplicar num material determinado para dor. Então, eu fui desenvolvendo essas coisas, né? Assim, a água do meu reservatório, que a gente tem aquela aguinha que a gente joga, né, na boca do paciente. Nossa, eu preciso aplicar essa água, né? Porque eu já aplicava na água que eu dava para os pacientes, com floral ali, quando eles vêm muito tensos. E fora isso, na hora que eu estou trabalhando, eu já intenciono, então, as mãos automaticamente, né? Eu já sinto elas aquecerem um pouquinho. E mesmo quando eu, às vezes, nem penso muito, o paciente já fala assim, nossa, eu tenho um sono quando eu venho aqui. Eu nunca consegui dormir, dentista nenhum. Mas aqui eu tenho um sono. E aí eles relaxam, eu coloco também umas frequências, né, aqui na televisão. Então eu aplico no ambiente, porque eu não chego assim, correndo para trabalhar. Não, chego. Mesmo que eu chegue assim, às vezes um pouquinho em cima do horário, eu já venho intencionando símbolos, o preparo, né, do ambiente, as proteções, para mim, para os pacientes. Então, isso eu sempre vou, assim, aprimorando, né? Mas é uma coisa que a gente vai, assim, desenvolvendo no dia a dia. Então, além de utilizar o Reiki no paciente, tu utiliza o Reiki também no ambiente para já, quando o paciente chegar, ele já entrar nessa energia e já baixar as barreiras e começar a se acalmar para receber o tratamento. Exatamente, porque eles já chegam, assim, você vê que eles entram já olhando, assim, para tudo. E aí eles veem, o ambiente ele já é diferente, né? Eu já trabalhar com coisas holísticas, então a cor já é diferente, tem cheirinho de incenso, de óleo essencial. Eu peço para tirar os sapatos, porque tem essa coisa da energia também que eu não gosto, que vem da rua, né? E aí eles
põem uma pantufa, ou ficam de meia, vêm andando, aí entram, ficam olhando, perguntam, o que são esses símbolos aqui? Eu já vi isso em algum lugar. Eu falo, isso é reiki. Que legal, você é reikiana? Aí eu falo, sou. Aí, por vezes, tem situações, por exemplo, eu já tive paciente que chegou assim, com uma tosse muito forte. Tinha uma paciente já idosa, e a filha trouxe e precisava ser atendida naquele dia. E ela falou, nossa, mas ela piorou essa madrugada, eu não sei como é que a gente vai fazer. Né? E ela estava com um pouco de dor, né? Já era uma paciente com um pouco de Alzheimer, um pouco mais complicada. Aí eu falei, vamos pôr ela na cadeira, eu vou aplicar reiki. Eu falei, você sabe o que é? Ela falou, mais ou menos. Aí ela até sentou aqui para ver o que eu ia fazer com a mãe dela. Aí fui fazendo, ela foi assim, tossindo, e aquilo foi diminuindo. Até uma hora que eu vi que aquilo acalmou bastante. Eu falei, agora acho que dá pra gente fazer. Acho que não levou nem 10 minutos. Ela foi se acalmando, aquela tosse, né, porque ela tinha uma dificuldade também para respirar. Então ela se acalmou, depois até pegou no sono, fiz o que precisava fazer. E ela foi para casa com atendimento, tranquila. 2 em 1, né? 2 em 1. Foi pro dentista e volta com o leite incluso. Exatamente. Eu já tive também situação, porque assim, eu atuo com perícia judicial, né? A perícia odontológica, né? Então, o que é isso? Só para as pessoas entenderem. Por exemplo, uma pessoa faz um tratamento, não gosta e às vezes entra com uma ação contra o dentista. Aí um juiz vai nomear um perito, a gente é cadastrado, eu fiz um curso, né? A gente é nomeado pelo tribunal, o juiz, aliás, nos nomeia, e aí a gente aceitando a causa, o cliente é encaminhado, né? E aí tem um dia que a gente marca uma perícia presencial. Antes a gente lê aqueles autos, a gente já vai vendo, pelo menos a que eu fiz era assim, uma situação bem complicada, eu via que tinha muito conflito, e viria a paciente e vem um assistente que é um dentista da outra parte. Então eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Esse monte de gente. Ainda era uma época assim de pandemia. Eu falei, nossa, muita gente assim olhando, falando, a paciente assim aflita. Um dia antes eu vim aqui e não marquei nada. O que eu fiz? Eu preparei todo o ambiente. Desenhei os símbolos, com incenso nos cantinhos, né? Fui fazendo a limpeza, apliquei reiki na cadeira. Na linha do tempo, que é uma coisa, né, que a gente aprende. Então eu intencionei para que quando ela chegasse calma, que tudo corresse bem, que o assistente viesse, não tivesse conflito, porque poderia ocorrer isso também. Ela poderia trazer um assistente dela, então, assim, eram muitas variáveis. E a minha ansiedade, porque eu nunca tinha feito. Aí ela chegou, assim, né, tava, assim, tensa, mas sentou, deixou a gente trabalhar, fazer, o assistente chegou, anotou as coisas dele, depois foi embora, terminei o trabalho, a perícia. Teve um momento também, assim, que ela ficou bastante chorosa, então eu já fui ali também aplicando para ela se acalmar, né, deixei ela falar, contar, e aí a coisa se resolveu, depois eu, né, fiz o laudo, tudo certinho, foi tudo bem, não teve nenhum conflito, né, graças a Deus deu tudo certo. Mas é assim, né, um dia antes eu fiz todo esse preparo de ambiente e no dia do tempo também para que tudo desse certo. Então... Gente, eu não sei vocês, mas eu considero isso, como nós falamos no Sul, um baita diferencial numa vida profissional, né? Ter todos esses recursos que vão trazer essas facilidades tanto para a pessoa em si, para o ambiente, para todo esse contexto. Então, vamos combinar que eu vi que a Bárbara colocou aqui que ela tem pavor de dentista. Um sonho, uma dentista que aplique na agulha do anestésico e na broca. Vamos combinar de compartilhar, então, para os dentistas? Para que os dentistas percebam a diferença. Porque aqui somos nós, pacientes, né? Relatando o quanto isso faz diferença. E a dentista relatando na experiência dela o quanto isso faz diferença também. Então, compartilhem para os dentistas de vocês, por favor. Sim. E Fábio, como que é o paciente?
que tu percebe de diferença no paciente? Antes de tu ter o reiki, depois de ter o reiki, o que eles te relatam, além dessa questão que tu falou do relaxamento, do sono? Como que tu percebe a diferença no paciente, antes e pós-reiki? Eu percebo que eles saem mais centrados, né? Quando a gente aplica o reiki. Eles saem mais calmos, mas é nesse sentido de centramento que eu digo, porque às vezes eles chegam assim, esbaforidos dos problemas do dia a dia. Se vem com uma dor, né? Isso também essa também é uma experiência. Eu já tive paciente que chegou aqui com muita dor, e aí a gente fica assim, por exemplo, um problema de canal, né? Ah, é esse dente, é outro dente. E aí abri, fui conversando, anestesiando ali já, intencionando. E aí você percebe assim que a pessoa ela sai mais, ela se sente acolhida, né? Porque ela chega assim com aquela baita dor. Normalmente as pessoas já colocam na cadeira, nem olham muito, vão anestesiando, já vão abrindo, porque é muito invasiva. Assim, é um procedimento invasivo. A gente tem uma proximidade muito grande com o paciente, né? Então você precisa saber acolher. E acho que o reiki ele traz muito esse acolhimento. A pessoa ela se acalma ali, porque às vezes você não precisa falar nada, né? Às vezes eu percebo que o paciente não quer conversa, então eu já fico quietinha. Mas normalmente eu converso bastante, eu vou falando de terapias, eu coloco as frequências aqui na TV, né? Então eles falam, nossa, isso aqui vai me relaxando. E aí a pessoa sai assim, feliz. Ela quer voltar, eu percebo isso. Eu tenho paciente às vezes que ele fala assim, nossa, acabou meu tratamento, mas eu queria continuar vindo, porque, nossa, eu gostei tanto de vir aqui, da energia, né, assim, às vezes eu nem falo, não é para todo mundo que eu falo, né, mas quem eu percebo que é mais aberto, daí eu converso, assim, a pessoa, ai, que legal, e às vezes vem para fazer, né, outras terapias, aí eu incluo o rei, então eu percebo, assim, que eles saem muito mais com esse acolhimento e com a vontade de voltar, né? Não é aquela coisa, ai, fui no dentista, tá bom, já resolvi meu problema, tomara que não precise nunca mais Tomara voltar. que não precise voltar tão cedo. Exato. Então, eu percebo essas mudanças, assim, né? Aí quando você manda mensagem depois de um tempo para eles voltarem, nossa, mas já passou, é verdade, então vamos marcar, quero ir, né? E eles vêm super felizes, não vêm, né? Mas assim, eu já antes, por exemplo, de eu ter o reiki, embora eu sempre tenha tentado ter esse acolhimento, eu percebia que às vezes as pessoas vinham, faziam alguma coisa e às vezes não queriam mais voltar. Elas falavam assim, tá bom, já, né? Tá resolvido. E depois do reiki eu percebo isso, assim, o retorno tem esse carinho. Na verdade, acho que é esse termo, tem um carinho, assim, você percebe isso. Tu já tinha essa questão do acolhimento que tu comentou, e o próprio reiki ele traz esse colinho que eu digo, né? Esse aconchego. Então juntou, casou as duas coisas. Exatamente, juntou as duas coisas. E fora, também, assim, na parte profissional, como eu trabalho com florais, eu aplico nos florais, eu manipulo, né? Eu tenho kit, então eu preparo os florais e desde que eu fiz o curso, assim, eu falei, nossa, desde o nível 1, eu falei, vou aplicar já no floral. Então eu aplico nos florais e os pacientes falam que eles sentem diferença de comprar o manipulado. Às vezes eu tenho, por exemplo, né, paciente que eu atendo à distância, então eu não tenho como mandar. Né? Eu faço atendimento online, mas aí a pessoa manda manipular na farmácia. O que eu faço, às vezes, é assim, falar para a pessoa, me manda uma foto do floral. Aplica a distância. Faço à distância, né? Assim, mas inicialmente, quando eu não tinha pensado nisso, as pessoas relatavam, mas não sei, é diferente esse floral aqui. O seu é diferente. Quando, né, a pessoa, por exemplo, comprou comigo e depois precisou comprar em outro lugar por alguma questão. Então, eles falam, né? É diferente. Tem isso também.
Em creme também eu faço, florais, com reiki, e às vezes eu aplico ali também um pouquinho de Ho'oponopono, né, que foi tema até de outra palestra, ali tem tantas ferramentas, então isso tudo é intencionado, né? Então, na hora que eu estou fazendo ali o creme, eu coloco floral, aplico o reiki, o óleo essencial, coloco alguma ferramenta ali que eu sei que a pessoa precisa, de Ho'oponopono, então intenciono ali. Isso também dá bastante diferença. Sim, sim. Isso eu ia te perguntar, além de utilizar o reiki e os florais com os pacientes na odontologia, tu atende com a terapia também? Uma terapia floral? Floral e reiki. Tu atende, por exemplo, um paciente que vai só para receber reiki, ele não vai para tratar o dente, ele vai só para receber reiki. Eu tenho mais para florais, porque é uma coisa que eu já trabalho desde 2013, né, que eu terminei o curso, depois eu fui fazendo outras formações, mas desde 2013. Então, quando eles vêm mais pelo floral. E aí eu já coloco esse diferencial. Eu faço a consulta, a gente anoto ali as essências que eu percebo, aí eu falo assim, vamos ali na cadeira? Aí a pessoa já olha e fala, não, para aplicar reiki. Eu falo, né? Eu falo assim, a minha a pessoa já acha que vai sair com um procedimento no dente. Ai, a pessoa deita, aí coloco eu tenho um. Tá. Aí eu esqueci o nome. É uma almofadinha, né? Tem umas ervinhas, aí eu coloco uma mantinha, assim, aí coloco uma frequência assim, aí ela deita, aí faço, nossa, às vezes é paciente que dorme, assim, relaxa, fala, nossa, que bom, assim, adora, né? Então, e antigamente não, eu fazia só com os florais, e às vezes na consulta, a pessoa acessa algumas coisas, né? Quando ela está ali te falando, te relatando. E eu não tinha muito assim esse recurso, então eu tinha que esperar para fazer os florais, para começar a tomar, né? Para alinhar isso. E hoje não, eu percebo que a pessoa já fica mexida, ficando não. Sim. Eu já coloco já na cadeira para a gente aplicar o rei. Então isso é muito gostoso. Que diferencial, né? Mais um diferencial. Todo mundo para São Paulo consultar com a Fábio, né? Ninguém mais quer os dentistas agora. Todo mundo vai consultar com a Fábio. E Fábio, fora consultório, a Fábio enquanto pessoa física, né? Dentro da tua casa, da tua rotina, da tua vida, como que tu utiliza o reiki no teu dia a dia? Olha, como diria Hélio Couto, infinitas possibilidades. Olha, eu uso, bom, quando eu acordo, eu já intenciono ali, né, a ativação dos símbolos, eu já faço a auto-aplicação, bolha de proteção por dia, aí eu vou, às vezes, tomar café, já faço ali, aplico no café que eu estou preparando, intenciono para o caminho, visto símbolos, né, que é uma coisa que a gente aprende também, já penso no carro, se eu vou sair de carro, eu já blindo o carro, o caminho que eu vou fazer, se eu vou sair, por exemplo, para fazer uma atividade física, isso é uma coisa, assim, mais ou menos recente, que eu li em algum lugar que eu li, da gente intencionar antes de sair para fazer um exercício. Então eu faço aquela aplicação, e depois eu intenciono que o reiki continue durante a minha corrida. E realmente, a gente vai sentindo, né, que aquela energia para fazer o exercício, durante o caminho, o que eu vou percorrer, né? Às vezes a gente está correndo, por exemplo, e cai. Eu já tive situações assim, que eu caí, me esborrachei, me machuquei todo. E em outras situações, por ter feito, às vezes por ter esquecido até de sair, de fazer antes de sair o reiki, né, ou intencionar ali certinho, eu percebo que a situação é diferente. Eu já fiz isso, de cair acho que uma outra vez. Eu lembro que eu olhei assim, eu falei, gente, eu caí do mesmo jeito. Eu não ralei nada. Batendo tudo do mesmo jeito, a mão foi pro chão. Não ralei nada. Eu falei, caramba, isso é muito legal. Então, fiquei, assim, uma proteção. Bastante feliz. Cria uma proteção, realmente, né? Proteção. E deixa eu ver, tem o meu gatinho também, que eu aplico nele, ele pede,
né? Então, assim, a gente percebe os animais, né? Às vezes eu estou fazendo ali na hora do café, estou tomando café, já coloco um áudio ali, começo a escutar, e já fazendo a auto-aplicação, ele já começa a miar, ele quer subir no colo, aí eu faço nele, né? Eu acho até que ele teve, assim, tá tendo, né? Uma longevidade na vidinha dele, porque ele é um gatinho, assim, FIV positivo, que é um gatinho que tem a AIDS felina, né? Ele já é um gatinho idoso, ele está com uns 15 aninhos, toma medicação para hipertireoidismo, que a gente descobriu tem um pouquinho. Quando ele foi tomar essa medicação, a veterinária ainda falou, olha, tem uma opção de fazer uma radioterapia, que é um tratamento, só que ele fica afastado, depois ele tem que ficar isolado. Eu falei, não vou fazer isso, qual é a outra opção? Aí ela falou, pode dar medicação, só que tem muitos efeitos colaterais. Se ele já tá magrinho, ele vai emagrecer mais. Eu pensei assim, cancelado, não vai acontecer nada disso. Eu falei assim, vamos para o remédio. Aí comprei o remédio e fiquei assim, ainda receosa. Falei assim, não vou ficar com esse medo. Eu vou fazer... Primeiro eu comecei, na verdade, com o Ho'oponopono. Eu gosto muito daquela ferramenta do Seaport, né? Que é aquele selinho. Então eu usei isso. Depois eu pensei assim, eu podia aplicar reiki na medicação. Aí comecei aplicando reiki na medicação, intencionando que ele tivesse todos os benefícios e não os efeitos colaterais. Poderiam ser vários. Por exemplo, cair muito pelo. Ela falou que isso ia acontecer, que ele ia emagrecer mais, ele podia ter mais vômitos, né? E eu fiquei assim, receosa. Mas aí apliquei, olha, ele tá tomando já desde janeiro essa medicação, não teve nenhum desses efeitos colaterais, tá bem, assim, e também a parte da imunidade dele, né, por conta da FIV, então eu aplico, e ele fica assim super tranquilo, e não é muito tempo, né? A gente sabe que às vezes, até vi na sua caixinha hoje, né, de perguntas, uma pessoa perguntou de cachorro mais ansioso, que a gente pode aplicar também à distância. Tem dias que ele não para, assim, muito, e aí, como que eu vou fazer? Eu começo a fazer, ele sai, eu falo, não, então vamos fazer à distância, porque deixa ele ali onde ele quer ficar, e eu vou fazer isso. Então, eu aplico, às vezes, no colo, às vezes nesse momento de fazer carinho, às vezes eu lembro, falo, vamos fazer o que. Não sei se você percebe aqui, eu percebo às vezes que, como tu falou, né, que eles pedem. Quando eles estão chegando no colo ou se aproximando, tu percebe que eles querem mais do que carinho. A gente sente que é a energia reiki que eles estão pedindo naquele momento realmente. E as pessoas também são assim. Se nós prestarmos atenção e estarmos atentos ao redor, as pessoas, quando chegam perto de nós, às vezes também elas estão inconscientemente pedindo reiki, precisando do reiki, e a gente sente a energia pulsando, mesmo sem pensar. Tu comentou que acontece isso na cadeira, às vezes, né? Sim, exato. Às vezes eu tenho, assim, por exemplo, uma outra forma de usar. Né? Em casa eu também uso, por exemplo, com o meu companheiro. Então eu percebo que ele está mais agitado, está ali com alguma questão, alguma situação. Às vezes ele pede, eu aplico, e tem situações que não, mas eu percebo, então eu fico ali à distância. Ele está fazendo qualquer coisa ali, trabalho, né, no computador, e eu estou aplicando. E ele está discutindo isso agora, porque eu vi que ele está na live. Provavelmente. E na casa, né, como eu aplico no consultório, na minha casa também aplico, fazendo a limpeza, né, do ambiente, nas minhas plantinhas. Às vezes eu percebo, outro dia teve uma plantinha, eu não sei porquê, ela ficou caída assim, eu falei, nossa, até pensei, né, alguma coisa aconteceu, porque a planta de repente deu uma murchada, eu falei, não sei o que é, só aquela. Aí eu fui lá, fiz reiki, coloquei uma aguinha solarizada nela, né, de Ho'oponopono. Aí dei um tempo, assim, dali uma meia hora eu fui, olhei, ela tinha dado uma levantadinha, assim. Aí eu falei, fica aí, bonitinho, pus um cristalzinho lá, aí apliquei mais um pouquinho, e aí esqueci da situação. No dia seguinte eu fui ver, ela estava toda assim, subiu as folhinhas,
bolinhas, toda bonitinha. Né? Então, são seres vivos, né? Então, tudo assim, a gente pode aplicar. No dia a dia também, envio à distância para amigos, às vezes, né? Tem situações que as pessoas precisam, nem sempre elas me pedem, mas às vezes elas me contam, então eu já começo a enviar. Eu tenho umas bolachinhas que eu carrego no carro, e normalmente, acho que em todo lugar, né? Mas em São Paulo, todo lugar que a gente anda, sempre tem pessoas pedindo alguma coisa, dinheiro, alimento. Então foi uma forma assim que a gente começou até na pandemia com isso, de comprar bolacha, deixar no carro, parava no farol, alguém vinha com a plaquinha, a gente oferecia. E aí depois eu pensei assim, por que não aplicar reiki para essas pessoas, né? Intencionando que se elas tiverem com algum mal-estar, que a bolacha possa ajudar, que elas possam sair dessa situação, que elas se encontram na rua. Então eu compro, eu levo para casa, eu aplico, e depois eu deixo lá no carro, e quando alguém pede, eu já tenho ali pronta para oferecer. Então, são muitas possibilidades que a gente tem, assim, né, com o rei. Deixa eu ver o que mais. Também tem uma situação que eu gosto muito de usar para limpeza de objetos que a gente ganha, às vezes. Postou hoje? Chapa-mala, brincos, coisas, né, que a gente ganha. Sempre vem com uma energia. Às vezes vem com a energia da outra pessoa, às vezes vem com a energia, né, do lugar. Então, chega, eu já limpo, já faço ali, intenciono, programo e pronto. E aí já está pronto para usar. Né? A gente percebe assim também a diferença, né, dos objetos. Hoje ainda eu respondi ele na caixinha falando sobre essas infinitas possibilidades, né? E eu comentei justamente isso, que realmente são infinitas, porque além daquilo que é ensinado, o aluno vai criando as suas próprias formas, né? Encontrando outros jeitos, enfim, as infinitas possibilidades. E agora tu veio completando isso e realmente trazendo outras tantas possibilidades que talvez muitos de nós nem tenham pensado, né? Sim. Dentista, por exemplo, eu não conheço outro dentista que seja reikiano e que faça todo esse atendimento reiki junto ao consultório para trazer toda essa sensação de alívio, porque como eu falei antes de tu entrar, eu particularmente não gosto de um dentista, não sei se alguém gosta, eu não gosto. Então ter esse acolhimento, ter esse colinho do reiki junto com essa proximidade que tu já tinha antes, eu acho que faz toda a diferença, né? Então, sim, se tu pudesse dar um conselho para os dentistas em relação ao reiki, o que tu diria? Olha, eu diria para que eles fizessem, para que pelo menos conhecessem o reiki, primeiro, para a própria proteção. Por quê? Assim, as pessoas, né, assim, os pacientes, eles já vêm com essa predisposição de que o dentista é alguém que vai doer, às vezes que o dentista não é uma pessoa legal. Eu vejo muito, eu já me magoei muito com isso no passado. Porque às vezes a pessoa chegava assim para mim e falava assim, ai, eu odeio dentista. Aquilo batia de um jeito que, assim, de tanto ouvir, eu falava assim, mas é bobagem, porque a pessoa vem, né, e tem aquela coisa do medo e tal. Você falava assim, nossa, ninguém chega no médico e fala assim para ele, eu odeio médico. Você, né, alguém fala assim, você vai ter que operar. Você não fala assim, nossa, mas eu detesto o médico. As pessoas não falam, né? Ou fisioterapia, é dolorido fazer fisioterapia, às vezes. Mas para o dentista é uma coisa que a gente escuta muito. E a gente até vê muito isso no próprio Instagram, as pessoas falando, né? E aí eu me lembrei, hoje eu até vi uma postagem e me lembrei, falei, nossa, eu já ouvi muito isso. E de tanto ouvir, com o tempo a gente vai criando aquele chamado burnout, né? O dentista, eu não sei se acho que é a segunda profissão que mais tem burnout, né? Então, assim, ele vai criando uma coisa assim que ele já não quer mais nem atender, vai criando um trauma nele,
porque ele falou assim, nossa, eu não faço uma coisa boa, né? As pessoas, eu tiro a dor, mas ao mesmo tempo eu causo a dor. E na verdade não é que a gente que causa a dor, a pessoa já vem, às vezes ela vem numa situação que ela espera porque ela tem medo, né? Então ela deixa chegar no último grau para vir para o atendimento, e aí quando ela vem, não tem outro jeito, né? A gente tem que fazer os procedimentos e vai ser mais dolorido, porque ela já está sensibilizada. É mais ou menos, assim, tomadas as devidas proporções, nas terapias holísticas, às vezes tem paciente também que tem catarse, você dá um floral. Eu já tive paciente que falou, nossa, eu não quero mais tomar isso. A gente respeita, eu converso, eu explico, isso é raríssimo acontecer, mas aconteceu por isso, isso e isso. Eu tenho pacientes que entendem e seguem, eu tenho pacientes que falam, eu não quero mais, e tudo bem, né? Não vai mexer ali porque ele não está preparado. Agora, no caso ali do procedimento odontológico, ele precisa fazer, né? Pode causar uma série de outras coisas físicas. Então, eu diria para que os dentistas pelo menos experimentassem. Primeiro, para sua autoproteção, para se blindar, e para verem a diferença nos atendimentos, como as coisas fluem, porque eu vejo muito dentista também que reclama, e talvez eu já tenha sido essa dentista lá atrás, que eu, não, claro, não reclamava para o paciente, mas eu falava assim, nossa, por que eu atraio esse tipo de paciente? Porque você está na mesma sintonia. Então vai vir um paciente que às vezes não te paga em dia, e às vezes até te desrespeita com algumas coisas que ele te fala. E a gente vê muito isso hoje, assim, né? Ainda vê. Então, eu acho que o reiki traz isso, traz essa autoconsciência e, ao mesmo tempo, vai trazer essa sintonia com os pacientes que a gente quer também atrair, né? E mesmo que venham, assim, pacientes que às vezes vêm mais armados, quando você já tem essa ferramenta, você percebe, eles vão se desarmando, porque eles percebem, é um ambiente diferente, não tem como negar, é energia. Então, as pessoas sempre falam, quando elas entram, a energia daqui é diferente, eu já fui aqui, já fui ali, mas aqui é diferente. Porque é a tua energia, né? A energia do teu local de trabalho. Você imagina, até acho que você colocou hoje sobre os hospitais, que são locais de muita dor, um consultório também, uma clínica muito mais, com muitos profissionais. Então, quanto maior a quantidade de pessoas circulando naquele ambiente, maior vai ser a carga energética sobre aqueles profissionais ou sobre aquele profissional. Então, ele tem essa ferramenta para fazer essa limpeza energética, para auxiliar aquele paciente de uma forma diferente. Isso é maravilhoso, assim, né? Então, eu acho que não tem preço, acho que não tem, por exemplo, dentro da odontologia não tem um curso que te ensine isso. Às vezes eu vejo pessoas comentando em grupos e eu ainda assim não escrevi nada, mas eu vejo as pessoas assim, como que eu faço para atrair mais pacientes, fazer isso, fazer aquilo. Às vezes eu tenho vontade de falar, não adianta fazer curso de marketing. E elas falam, eu já fiz esse marketing, eu já fiz não sei o quê, e nada dá certo, e não sei o quê, e eu só atraio esse tipo. Às vezes eu tenho vontade de falar, vocês têm que trabalhar o autoconhecimento primeiro. Pode até ser através do reiki, mas acho que o reiki é uma ferramenta que vai trazer esse autoconhecimento. É o atalho, primeiro. Como a gente vem falando, né? É o caminho mais fácil e mais rápido. Exatamente. Então, dali, a pessoa vai expandindo, né? Como a gente vai fazendo com você, na expansão da consciência. A gente começa com reiki, outros já vêm também de outras terapias, mas expandir a consciência, ter esse autoconhecimento, é uma coisa assim maravilhosa, né? Que só fazendo é que a pessoa vai entender, né? Diminuir processos de adoecimento, né? Esse adoecimento que eu falei do burnout, adoecimento físico, porque às vezes são colegas que precisam atender muito para poder se manter, e com esse diferencial, muitas vezes, não é que ele não vai precisar atender muito, mas a atração que ele vai ter dos pacientes vai ser diferente.
né? Ele não vai, às vezes, precisar, por exemplo, atender um convênio, que é a realidade, né? Que muitos dentistas têm. Atender um paciente atrás do outro. Ele nem está olhando direito, né? Ele vai direto ali no dente, ele já não olha mais nem a boca. Piloto automático. Isso também a gente tem. Ele vai no piloto automático, ele vai no dente, é isso, pronto, pá, próximo. Né? Então, assim, eu nunca gostei desse tipo de atendimento. Né? Assim, eu sempre fui mais cuidadosa, então, são perfis. Né? Mas a gente percebe que esse perfil de um trabalho que você vai no automático, as pessoas elas têm esse adoecimento. Né? Eu tenho muitos colegas que saíram disso porque falaram, aquela história, qualidade de vida, né? Não tem. E às vezes não está ganhando também tão bem, mesmo trabalhando muito. E aí, se ela fizer alguma coisa que ajude ela a ter, né, esse diferencial, como reiki, alguma outra terapia holística, ela vai ver que isso vai mudar, essa realidade vai mudar. A gente cria a nossa realidade. Essa é a verdade. Então, eu diria para que pelo menos as pessoas fizessem, os dentistas, né, fizessem primeiro para si próprios, né, para se blindarem. E aí começarem a ir ali aplicando nos pacientes, né, assim, mesmo que eles não queiram falar o que eles estão fazendo, isso vai fluir. É uma coisa que com o tempo a gente não controla mais, né? A coisa flui. Você está ali atendendo, você percebe, a pessoa, né, ela está ali, às vezes ela olha no seu olho, você vê ali a necessidade dela, você já começa a perceber. Né? Às vezes até aquele problema, muitas pessoas com bruxismo, né, hoje em dia, com apertamento. Então é uma técnica que você fala, nossa, você pode aplicar. Claro, você vai fazer o tratamento, a placa que ela precisa, vai. Mas só a placa vai resolver se ela não tratar a outra parte mental. Não adianta. É um paliativo. É um paliativo para que ela, né, não piore a condição bucal. Mas o que trata não é isso. Né? Então tem que ir na causa. Qual é a causa? Exatamente. Né? Levando aquilo. Existe uma causa emocional, existe uma causa energética que leva àquela condição do bruxismo. E como tu falou, só a placa vai ser um paliativo. Vai quebrar a placa e vai passar a vida usando placa, né? Exatamente. Não sai desse ciclo, né? E aí também tem, durante a vigília, que a gente fala hoje, né? Que é o apertamento em vigília, o bruxismo em vigília. Também é por isso, porque a pessoa ela não toma consciência, né? E muitas vezes ela vai num profissional que enxerga aquilo. Eu converso com meus pacientes, eu já percebo, então eu falo, olha, a gente pode instalar a placa, ou quando eu faço aquele treinamento, caminho para o colega, eu falo, mas você precisa olhar o que está te causando isso. Por que esse gatilho? Né? Estresse, alguma coisa no teu dia a dia, trabalho, que está trazendo essas emoções que você está descarregando nos seus dentes. E olha que interessante, estou falando e eu processando tudo aqui. Porque tu comentou dessa questão do trauma que os dentistas vivem, ouvindo as pessoas chegando e dizendo, odeio o dentista. A maioria das pessoas realmente não gostam de ir ao dentista. E não é a pessoa, né? Não gostam de ir ao dentista justamente porque normalmente estão traumatizados com a dor, com a forma que são tratados, com essa invasão, né? É um procedimento invasivo, como tu comentou, com essa falta de tato, essa falta de acolhimento que a gente vê não só no mundo de dentistas, mas eu vejo em clínicas, em médicos, de uma forma geral, né? Na grande maioria, não é 100%, mas uma grande maioria realmente acaba faltando essa humanização. Então, olha como esse trauma ele se torna uma via de mão dupla. Porque as pessoas chegam traumatizadas por conta de outros profissionais e traumatizam aqueles profissionais que, se eles não buscarem esse recurso, por exemplo, do reiki para se trabalhar, para se proteger, para se blindar, para entender que isso não é contra a pessoa, e sim é algo que o paciente está vivendo e está trazendo, para aprender a atrair outros tipos de pacientes e não mais esses, isso se torna um ciclo.
né? É profissional Exatamente. traumatizado que vai atrair o cliente que está traumatizado e isso fica se retroalimentando. Por mais Exato. profissionais humanizados que busquem, né, profissionais de uma forma geral, que busquem autoconhecimento para ter ferramentas para se trabalhar e poder ajudar os clientes também. Sim, Que legal. exatamente. Legal. É, A Bárbara vira, disse que virou uma chave lá. Que bom. A Adri também gostou da live, quanto conhecimento compartilhado para inspirar pessoas. Que legal. Alguém quer perguntar algo, comentar algo? Virou mais alguma chave para alguém? Contem aqui pra gente enquanto isso. Eu não sei se, Fábio, tu quer dar mais algum conselho para as pessoas não dentistas ou se encaixa nesse mesmo conselho. O que que tu diria para as pessoas que estão em cima do muro em relação ao autoconhecimento e reiki? olha, eu acho que é mais ou menos a mesma linha para as pessoas, mesmo não profissionais de saúde, né? Porque é o novo conhecimento, assim, é o que nos transforma, né, enquanto seres humanos, para que a gente possa levar isso para o nosso local de trabalho, né, as pessoas que trabalham com outras coisas, é no trânsito, é no transporte, nossa, então, em todos os lugares, né, porque assim, a gente vive, principalmente depois da pandemia, a gente percebe uma onda, assim, de pessoas muito estressadas, mais do que elas já eram. Eu percebo isso, né? Moro em São Paulo, que é uma cidade extremamente estressante, então eu percebi isso no trânsito. O quanto o trânsito de São Paulo, eu acho que ele se tornou muito mais violento nesse sentido. Eu me policio a todo momento, eu sou uma pessoa que eu sempre detestei buzina, e às vezes eu me pego em algumas situações e a gente fala, opa, respira, deixa a pessoa passar, não carrega isso para você, porque se você entra naquela sintonia, quando você vê, alguma coisa acontece, né? Ou você rala no carro da outra pessoa, ou você quase passa no farol, pode pegar um pedestre. Então, Ou eu vejo assim. não encontra vaga de estacionamento depois quando vai procurar. Exatamente, não encontra. Tem essa técnica também que a gente usa. Então eu percebo assim, pessoas extremamente assim, impacientes, estressadas, é no trânsito, bom, é na rede social que a gente vê muita assim, discussão, né? Coisas assim, bobas, você fala, meu Deus, as pessoas estão discutindo por causa, né, de, sei lá, tudo bem, política, futebol, mas tudo assim parece que virou muito. Todo mundo quer ter uma opinião e quer que o dele seja certa, e é isso que acontece no trânsito. A gente quer dizer, nós estamos certos, você está errado. Então, quando a gente começa a ter essa consciência maior, a gente para e pensa, fala, poxa, para que não respira, deixa a pessoa ir embora. A gente não sabe o dia que aquela pessoa teve. Muitas vezes, eu escuto muito isso, né, assim, né? Ai, mas você... Porque a pessoa não me fala o termo, mas eu respondo quando a pessoa me fala assim, mas você fica pensando muito no outro. Se eu for ficar pensando assim o que o outro está passando, eu não vou viver. Eu falo assim, isso chama empatia. Se a pessoa fez tal coisa, não é que a gente vai ser assim, bom, né? A gente não está querendo dizer isso, vai deixar todo mundo passar por cima. Não é isso. Mas tem situações que a gente aumenta o problema ao invés de resolver. Se você tem empatia, você se coloca no lugar daquela pessoa, você fala, poxa, essa pessoa pode estar com uma pessoa doente, indo buscar, uma pessoa no carro, pode estar passando por um luto, por uma crise de ansiedade, eu não sei, a pessoa pode ter uma crise de ansiedade. Então, eu prefiro pensar, assim, que ela deixa a pessoa passar, tudo bem, 2 minutos, 3 minutos, sei lá, 1 hora que seja, mas deixa a pessoa seguir o caminho dela e você segue o seu passo, porque a gente começa a carregar as mochilas, a gente vai pegando as mochilas dos outros e vai pondo dos outros. E aí chega no final do dia, ou no final do mês, do ano, e não sabe por que a gente é que está entrando em depressão, em crise de ansiedade. Né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente, na hora, assim, aquilo vem, às vezes não, a gente
tá ali no automático, é um dia que a gente não tá muito bem, mas normalmente a gente se percebe. A consciência na hora cobra. E você fala assim, nossa, por que eu estou fazendo isso? Para, respira. E isso tudo é o que o Reiki traz. Né? Então, acho que assim, as pessoas... É como você diz, assim, a gente tem que ter um exército de reikianos. Né? Porque se a gente quer a transformação nesse planeta, como já dizia Gandhi, a transformação começa dentro de cada um de nós. Se a gente não se transforma, a gente fica esperando o outro vai esperar o outro, e assim nada acontece. Né? Então, a transformação tem que ser nossa, primeiramente, para que a gente possa ser contribuição, né? E não mais problemas, né? Porque isso a gente já tem sobrando no mundo. Exato. E assim como esse sentimento negativo, essa pressa, essa ansiedade que as pessoas estão vivendo, essa loucura toda, assim como isso contagia, essa busca do autoconhecimento, esse dar-se conta, esse orar e vigiar, e também contagia, porque chama a atenção das pessoas. Várias vezes eu escuto, nossa, mas um exemplo de trânsito, às vezes eu sempre gosto de pensar, essa pessoa deve estar com mais pressa que eu. Eu deixo ela passar. E às vezes eu escuto, mas como tem paciência? Não é uma questão de paciência. É uma questão realmente de vale a pena eu me incomodar, me estressar, mudar minha energia, desequilibrar os meus chakras, para ficar ali de ego com ego, brigando. Não, eu quero passar primeiro, eu quero passar na frente. Aí entra aquele ditado, né? Que às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Porque, assim, quando a gente se desequilibra, você falou tudo, a gente desequilibra os chakras. Nossa, assim, vai ser o dia todo daquele jeito para você parar e se reequilibrar. Às vezes você não vai ter aquele tempo de novo de sentar, de fazer uma autoaplicação, seu pensamento já ficou acelerado. Aí você chega no trabalho, nada dá certo. Aí, vou falar no meu caso, é o paciente que atrasa, é o paciente que não vem. Começa a acontecer tudo. O atendimento fica difícil, tudo ali você percebe, não flui. Realmente você percebe que o seu dia ele não flui. E aí você pode pensar, olha, deixa para o dia seguinte, porque esse dia eu já estraguei, fui eu. Né? Porque você vai falar assim, mas o outro falou, o outro... Não, você pegou o presente. Eu ia dizer exatamente isso. Normalmente as pessoas que vivem nesse frenesi, nesse piloto automático, são as pessoas que quando acontece isso vão sentar na cadeirinha da vítima e é sempre a culpa da pessoa que fechou o trânsito, do cliente que atrasou, do não sei o que aconteceu, da reunião que não sei o que. A pessoa não vai se dar conta, foi porque eu de manhã me desequilibrei. E eu percebo esse autoconhecimento, esse orar e vigiar que o Reiki traz. De na hora, isso é prática, isso não é do dia para noite, isso é prática, de na hora perceber. É melhor eu cuidar da minha energia e deixo o outro com a vida do outro, com o problema do outro, ou eu vou comprar essa briga que nem é minha, que eu não tenho nada a ver com isso, né? Exatamente. Muito bom. Que aula, né? Finalizamos nossa série de lives, o nosso mês, com mais uma aula, com mais uma contribuição. Fábio, então, muitíssima gratidão por ter trazido a tua experiência, essa aula. Espero de coração que tenha inspirado outras dentistas também. Não só outras pessoas, mas outras dentistas também, né? Pensando realmente nesse lado profissional, mais humanizado, e buscando esse autoconhecimento enquanto profissional para se blindar, até por trabalhar com muitas pessoas. Todo profissional que trabalha com muitas pessoas precisa ter meios de proteção, né? De se blindar, de toda essa troca energética, enfim. Foi muito rica, tenho certeza, Cláudio, todo mundo elogiando aqui. Com certeza amanhã eu continuarei recebendo mensagens de elogio, porque o pessoal sempre manda no dia seguinte dizendo que amou a live. E tenho a te agradecer por ter encerrado essa série de live com as alunas. Agradeço imensamente a oportunidade. Foi um desafio, né? Sempre é um desafio falar em público, falar ao vivo, mas também é uma coisa que o Reiki trouxe, uma maior confiança, né? Claro que não é total, mas a gente está sempre se desafiando,
para que a gente possa, assim, evoluir, né? Porque acho que é a nossa meta de vida, evoluir a cada dia. E também queria falar assim para as pessoas que, né, tipo, estão em dúvidas, eu vou fazer esse curso, não vou. Assim, gente, vocês têm que assistir a live que a Elda fez sobre o Reiki da Nova Era. Porque tem uma mesa, eu estou animadíssima esperando essa mesa, porque vai ser uma ferramenta de trabalho, não só para as outras terapias, mas para o atendimento odontológico, né? Que a gente vai, assim, para quem nunca usou o pêndulo, essas coisas, então a gente vai aprender, né, a usar a mesa, e eu acho que vai ser muito bacana para a gente ter, assim, até diagnósticos, né? Não vou falar que a gente vai fazer o diagnóstico do paciente com isso, mas você tem uma dúvida, você já sabe mais ou menos, está entre duas coisas ali, por que não você usar algo que vai te auxiliar nessa resposta? Então, acho que é muito rico isso e estou aguardando muito ansiosa. Essa mesa ela vem para contribuir muito, muito, muito com quem já é reikiano, já trabalha com energia, com outras práticas e talvez ainda mais para quem está chegando agora e ainda não tem essa facilidade de sentir. Ela realmente veio para contribuir muito, 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 muito mesmo. Quem não sabe o que é a mesa, eu fiz no sábado passado uma live, ela tá salva aqui no Instagram também, onde eu mostrei a mesa e falei várias das possibilidades de uso da mesa. Então, assiste. Assim como assiste as outras lives com as outras alunas também. Uma mais rica do que a outra, uma foi mais aula do que a outra. Só as lives já dão um curso, né? Já, exatamente. Né? Tanta contribuição, tanta história diferente, tantas formas diferentes de utilizar o Reiki, que só as lives já dá um curso realmente. Legal, tá todo mundo animado com a mesa. Até eu tô animada com a mesa. Então, só reforçando, gente, hoje é o último dia de valor reduzido. 00:01, o valor já vai mudar. Então, é hoje, último dia de valor reduzido. Dá tempo ainda de aproveitar, depois muda. Dia 11 já é o curso. Então, nós temos 12 dias para o curso? Daqui a 12 dias já é o curso. Dia 11 e 12 de novembro será o curso, tá? eldagonçalves.com.br/reiki. Deixo sempre o link da bio, tem disponível nos grupos, nos stories, deixo aqui nessa descrição da live também. Tem várias formas de chegar até o link, só não dá para perder essa chance. Então, gente, é isso. Muitíssima gratidão mais uma vez. Beijos para vocês. Espero que ainda não se inscreveu no Reiki da Nova Era. E nos vemos nas próximas lives. Beijo. Boa noite. Beijo. Boa noite.